it gets too hard, pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para um mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios que tem como missão potencializar negócios com forte impacto social, ambiental e de governança. E a gente atua através de 4 alavancas, que são as alavancas de gestão, finanças, growth e pessoas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes é esquecido por quem tem um negócio, por quem tem uma carreira bem-sucedida, que é a longevidade como parte da estratégia de sucesso da vida pessoal e profissional. Eu quero começar aqui citando alguns dados para vocês para corroborar essa discussão que a gente vai ter. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças associadas ao estresse, à má alimentação e ao sedentarismo são responsáveis por 74% das mortes no mundo inteiro. Um dado ainda mais alarmante. Segundo o Mead Sloan e a Harvard Business Review, empresários que não cuidam da saúde têm até 60% mais chance de desenvolver burnout em fases de crescimento ou crise do seu negócio. Então fica a pergunta, né? De que adianta a gente construir um negócio próspero, uma carreira próspera, se o nosso corpo físico, mental e espiritual não conseguem aproveitar desse sucesso financeiro por tempo suficiente, se a gente vai sucumbir antes de aproveitar. E para falar comigo sobre esse tema importantíssimo aqui, eu convidei Henrique Castanon, que é empreendedor e sócio da AW Capital Investimentos, CFP, analista de sistemas com MBA em gestão empresarial pela FGV e finanças corporativas pela UFJF, autor do livro Experimente, atua há mais de 20 anos ajudando pessoas a investirem melhor, construírem uma relação saudável com o dinheiro e viverem com mais leveza, cuidando dos pilares que sustentam uma vida longa e plena. Seja bem-vindo, Henrique. Ô, Cintia, obrigado. Estou feliz demais com o convite, por estar aqui hoje, para falar do que eu gosto, do que eu vivo. Espero que seja um bate-papo espetacular e que possa inspirar muita gente. Tenho certeza que vai ser. E Amém. para começar, eu quero te perguntar sobre o seu projeto, né? Você tem um projeto que se chama Rumo ao 100, que é um projeto desenvolvido ao longo da vida aí, mas que tomou essa roupagem, né? Esse corpo, esse nome há pouco tempo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? De onde que nasceu a ideia, como que ele foi concebido. Cintia, assim como todos os projetos da minha vida, primeiro nasceram de um sonho, né? O sonho de ser empresário, o sonho de ter uma independência financeira, o sonho de ter 2 belíssimos filhos. Então, o Rumo ao 100, na verdade, é mais um sonho na minha vida, né? Viver bem até os 100 anos. É um número cabalístico, se eu puder viver mais, assim como Moisés, melhor ainda, né? Por que não? Mas, se eu viver até os 80, 90, que seja uma vida bem vivida, né? E eu acredito muito em vários pilares para a gente conseguir, né? Viver uma vida muito bem vivida, né? Os pilares financeiro, né? Saúde financeira, saúde mental, física, relacionamentos e também uma carreira com propósito. Então, é o que eu cultivo na minha vida há décadas e eu passei um pouco mais a compartilhar o que eu faço um pouquinho da minha vida. Então, é um sonho que eu acredito, e se eu puder compartilhar e inspirar um pouco mais de pessoas, né, ao longo da vida, cara, ganhei ela também. Legal. A gente tem muita coisa para falar sobre esse tema, sobre esse projeto, né? Mas uma coisa me chama a atenção, que quando a gente fala de rumo ao 100, né? A gente está falando de um horizonte, às vezes, muito amplo, né? Tem gente que é muito amplo, tem gente que é pouco amplo, mas enfim, é amplo de toda forma. E a sociedade, né? A gente tem uma tendência a preferir as recompensas de curto prazo do que as recompensas de longo prazo, né? Então, às vezes eu prefiro sentar e comer um fast food vendo uma série. É melhor isso para mim em termos de recompensa rápida É mais gostoso. do que ir para academia e fazer uma terapia, enfim. Apesar de que a gente vai encontrando prazer também nessas coisas depois que isso se torna um hábito, né?
Mas eu estava falando com você antes da gente começar a gravar aqui, que eu terminei de ler o livro Nação Dopamina, né? E a autora, ela traz uma expressão muito legal que se chama desvalorização por atraso, que significa que, para o ser humano médio, geral, o valor da recompensa, ele diminui à medida que o tempo vai passando. Então, eu vou vendo aquela recompensa como menos valiosa do que se fosse hoje. Então, R$ 20 daqui a uma semana, R$ 25 daqui uma semana, para mim vale menos do que R$ 15 hoje, do ser humano médio comum, né? E isso dificulta tanto a nossa vida financeira, porque quando eu falo em investimentos, em ter não só a estabilidade, né, mas uma vida financeira tranquila, eu falo de poupar. Então, eu poupo hoje para poder recolher os frutos disso No depois. futuro. E na Exato. saúde também é assim, enfim. Então, como que é para você é natural para você lidar com essa desvalorização por atraso? Assim, é natural ou você foi construindo isso tijolinho a tijolo? Ou seja, hoje eu vou malhar, não é porque para mim é super natural, é porque eu sei que isso é importante. A partir do momento que virou hábito, acaba que é natural, né? Já não é mais um esforço para mim fazer essa construção. Eu penso a longo prazo porque eu sei que, enfim, a gente vai ficar mais velho, né? Eu vou chegar aos 60, 70, 80, aos 100, né? E eu vou precisar muito cuidar do meu principal ativo, que para mim é meu corpo e a minha mente. E eu não abro mão dos prazeres, às vezes, de curto prazo, mas às vezes eu preciso abrir mão por uma recompensa que eu vou ter lá na frente, né? Eu quero chegar bem e eu quero estar bem para cuidar dos meus filhos, das pessoas que eu amo, da minha empresa, né? Do meu negócio e de tudo que, enfim, depende de mim. Então eu acho que é um equilíbrio, né? Se a gente for pensar na vida financeira, poxa, às vezes a gente quer tudo muito rápido, né? Poxa, cara, comecei a vida financeira, eu já quero comprar um apartamento, eu já quero ter o melhor carro, eu já quero mobiliar da melhor maneira possível, eu quero passar no shopping fazer uma comprinha, tá bom, isso é gostoso, tá? Mas desde que você também esteja fazendo pelo seu, digamos, eu do futuro, né? Então eu penso que, por exemplo, na vida financeira, 90% de tudo que a gente precisa saber é gastar menos do que ganha, poupar e ter paciência. É simples. Às vezes a gente quer pular para a segunda etapa, né? Conhecer ali os produtos financeiros, os mais exóticos, enfim, saber, acreditando que é aquilo ali que vai fazer diferença na nossa vida. Tá, pode. Mas isso aqui vai fazer muito mais diferença. Então, se eu estiver fazendo pelo meu eu do futuro, qual que é o problema de eu ceder algumas tentações também de curto prazo? Mas desde que eu esteja também fazendo aqui, né? Não precisa ser extremo, né? Tudo curto prazo, mas também eu só poupo tudo pensando no longo prazo. Eu também não sei, né? Eu estou cuidando, mas se acontecer algum evento de Deus, né, que me tire a vida antes disso, eu não vou usufruir. Então, acho que é um caminho ali, é um equilíbrio. E se a gente for trazer isso para todos os pilares, na alimentação também é a mesma coisa. Eu não preciso ficar comendo 100% do tempo bem. Eu acho que ninguém aguenta. A não ser que você esteja fazendo uma dieta restritiva de 1, 2 meses ali para alguma coisa. Mas se você for pensar em longevidade, manter aquilo com qualidade ao longo da vida, eu também cedo, né? Você pensa, são 4 refeições por dia, em 7 dias são 28. Poxa, será que se 20% disso eu abrir mão para comer umas gostosuras, aquele pensamento de curto prazo para ter aquela alegria, vai fazer diferença se 80% do tempo eu estiver comendo bem? É um Pareto, né? É, 80% eu acho que se das você fizer um transações. 80-20 para tudo, Sim. né, para sua vida financeira, para tua alimentação, para saúde mental, funciona, né? Você pode abrir mão. Agora, você não precisa ser 100% curto prazo e também nem 100% só longo prazo. Então, ao longo da vida, à medida que você vai tendo esses hábitos, isso fica natural. Então, hoje para mim é natural, mas eu sei que não é tão natural para quem está iniciando. Mas depois que você inicia, vira hábito, naturalmente vira algo natural, né, na sua vida. No livro O Poder do Hábito, o autor fala muito sobre isso, né? Não sei se você já leu esse livro, mas ele fala sobre Já. aquela roda da deixa, né? Do hábito e depois da recompensa. Então, tudo que a gente vai fazendo repetidamente, as coisas boas e ruins, elas vão se tornando hábito de tal forma que você pensa que você não pode viver mais sem aquilo depois. Então, é uma reprogramação mental para trazer hábitos que você sabe que são saudáveis. E lembrando aqui que a nossa temática é longevidade, né? Então a gente não está falando de emagrecimento rápido, nem de emagrecimento. A gente não está falando de performance no exercício, a gente não está Exatamente. falando de ser um monge budista, a gente está falando de trazer mais longevidade, mais qualidade de vida
no meio de um mundo de negócios que a gente sabe que às vezes é canibalista, né? Ele consome toda a nossa energia. Só que as pessoas procuram atalhos, né, Henrique? Então, assim, você falou sobre a questão dos produtos financeiros, né? Então, são três coisas básicas. É poupar. Quais são as três coisas que você falou? Poupar, Gastar menos do que gastar você menos. ganha, poupar e ter paciência. E Perfeito. é tão simples que a gente não acredita. Ah, Henrique, Por mas quê? é Porque eu só quero um isso? atalho. 90% da sua vida financeira é isso. Exato. Se você fizer isso, pode ter certeza, você vai dar certo. Eu aprendi isso com meus pais, são meus exemplos de vida e deu certo. Uhum. E todas as pessoas que eu conheço, deu certo. Você não precisa conhecer todos os produtos financeiros. Às vezes a gente fala que a gente vai começar a mexer na nossa vida financeira, ela tem que fazer um curso de finanças. Ah, tudo bem, curso de finanças é legal, você vai aprender produtos financeiros, como poupar. Tá, mas se você aprender que você não deve gastar mais do que ganha, poupar uma parte disso e ter paciência, cara, vai dar certo ao longo do tempo. Uhum. E olha que dado interessante. No Brasil, a gente tem 1 milionário em reais para cada 800 pessoas. Isso dá mais ou menos 0,15% da população tem 1 milhão de reais em valores financeiros, tá? Não em patrimônio. Na Suíça, a gente tem um suíço para cada 7, com 1 milhão na moeda deles. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença? O que eles fazem de diferente da gente? Eles só invertem a lógica. Olha só, aqui no Brasil a gente recebe o salário, gasta e se sobrar a gente poupa. Sobra? Não, dificilmente. Porque quando sobra, o pneu do carro furou, dente de um filho, dentista, nunca sobra. Por quê? Você colocou em segundo plano. Agora na Suíça o que eles fazem? Eles recebem um salário, eles poupam e vivem com o resto. Olha que mudança de mentalidade. Uhum. Então, mas só isso? Não, mas é só isso. Só que parece que a gente quer algo rebuscado, né? Sim, porque eu Parece que quero um o atalho. rebuscado que é o que funciona. Não, tá muito fácil. É. Isso é muito fácil, não funciona. Uhum. Não, mas lógico que funciona. Porque eu não. É a desvalorização por atraso. Essa coisa de hoje eu poupar. Não, eu quero ir no shopping fazer compras. Eu não quero poupar esse dinheiro, né? Então eu quero ir para uma balada. Só que isso é uma questão de mentalidade que vale muito para a saúde também, né? Então, assim, se eu deixar de malhar só hoje, tá tudo bem. E quando você vai estabelecendo essa mentalidade. Você sai um pouco desse lugar do atalho, da solução rápida, né? Por exemplo, quando a gente fala de saúde, é simples também. É você se movimentar e você ingerir alimento de verdade. Só isso? É simples. Só isso. Bebe um pouco de água, Bem- dorme bem. Bem simples, né? Como as pessoas faziam lá atrás. Só que hoje a gente quer suplemento e tal. Tudo bem, tem gente que vai precisar, né? Mas se você fizer o básico bem feito, você já alcança uma longevidade maior, bem maior do que a maior parte das pessoas. E aí, já trazendo, né, o que você fala lá no seu perfil, que é a questão dos 5 hábitos matinais para ter mais energia. Porque, logicamente, fazer tudo isso requer mais energia, né? E ser um empresário de sucesso também requer energia. E é importante falar isso também, né, Henrique? Assim, eu convidei você para cá porque você é um empresário de sucesso. Então, não é uma pessoa que tá falando assim, eu corro, eu malho, eu como bem, mas eu vivo às custas dos meus pais. Não, é um empresário de sucesso que construiu patrimônio, né, que tem uma carteira de clientes e tal. E ainda assim, não deixe de olhar para o seu principal ativo, que é você mesmo, seu corpo, seu É a tempo. minha principal empresa. Sua principal empresa. Então, vamos falar um pouco desses hábitos matinais que você usa, né, para ter mais energia, para ter mais vitalidade e longevidade. Eu começo meu dia, primeiramente, com o celular desligado, né? Modo avião, desligadinho ali. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo Você é dorme com ele em modo avião? modo avião. Eu sempre fico pensando, e se meus pais precisarem me ligar? Ou modo avião, ou eu coloco naquele modo não perturbe. Mas eu coloco alguns telefones principais que me permitem podem durante ligar. a noite me ligar. Eu não ou sabia outro. que dava isso. Vou tentar É isso. possível fazer isso. Eu também tinha esse receio, tá, Cintia? Então eu fiz dessa forma. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ter meu momento de silêncio, na cama mesmo. Tá? Às vezes a gente pensa que meditar, ir pro alto da montanha, ficar lá sozinho, no meio do silêncio, tá, é bem legal. Mas se a gente conseguir fazer todos os dias isso, né, não é tão simples assim se arrumar uma montanha para você meditar. Então eu faço na cama mesmo. Então eu tenho ali meu momento de silêncio, 10, 15 minutinhos, que é onde eu me reconecto comigo mesmo, tá? Meu momento de paz. Na sequência, eu já pulo da cama
e é o momento que eu faço ali 5 minutinhos de alongamento, né, para animar o corpo. Na sequência, eu tomo um banhozinho gelado, né, não necessariamente você precisa começar com um banho gelado, eu também não comecei Não com banho precisa ter uma gelado, banheira de gelo, não pode ser um precisa banho ter gelado. banheira de gelo, se tiver tudo bem, mas enfim, eu gosto porque me revigora, tá? Eu não consigo emprestar a sensação que eu tenho para você sentir aí, eu só consigo te falar que é bom, né? Você Você só vai saber testa se é bom lá. se você testar. Mas enfim, não comecei com banho gelado de cara, comecei com quente, no final ia passando pro gelado, com o tempo foi habituando. Hoje é tranquilo entrar já direto ali no banho gelado, me faz muito bem. Na sequência, eu gosto muito de tomar um meio litro de água com limão espremido, porque parece que limpa ali o meu organismo, e uma oração de agradecimento. Então, são esses 5 hábitos que eu faço e que me tomam, cara, 15, 20, 30 minutos no máximo, né, com o celular desligado. E se eu fosse pegar o principal, né, deles, para mim a meditação, Uhum. sem sombra de dúvidas. É o E que eu sinto mais falta, que é o que me reconecta comigo mesmo, sabe? Aquele momentinho de silêncio que pode ser com o olho aberto, pode ser com o olho fechado, mas enfim, que me reconecta. E é legal que a gente, né, as pessoas têm o costume de dar desculpa. Então, você tem dois filhos, mas um filho bebê de 8 meses, que demanda, né, do pai, da mãe, enfim. Bastante. E as pessoas dão essa desculpa, não, mas eu tenho um neném pequeno, então como é que eu vou fazer para, enfim, para ter essa rotina? E hoje mais cedo a gente estava conversando sobre isso, né? Eu te contei que quando eu tinha 2 crianças, eu tenho 3 hoje, para quem não sabe, né? E quando eu tinha 2 só, eu não fazia exercício físico, porque eu achava que não dava tempo e tal. E hoje com 3 eu faço. E ainda faço mais um monte de outras coisas que eu não fazia. Então, você acorda mais cedo, né? Que você me contou, acorda mais cedo, antes da sua esposa, antes do seu filho, para você ter esse momento com você, porque você considera importante. Só que é muito mais fácil eu dar uma desculpa, né? Não dá tempo, a gente acorda na correria e tal. Então, se você considera isso importante, né? Que você acorde mais cedo para fazer isso e durma mais cedo também para ter suas horas de sono. Mas eu acho legal a gente falar um pouco sobre essa rotina, né? Mesmo de quem tem filhos e tal, como que faz para encaixar isso tudo. Porque o que eu vejo, né? Antes de passar a palavra para você, eu vou falar um pouco sobre mim. O que eu vejo é bem o conceito do livro Essencialismo, que é poucas coisas de fato têm valor importante no seu dia. A gente costuma encher o nosso dia. Ele tem uma frase que é basicamente isso, assim, né? Quase tudo é ruído. Poucas coisas têm valor de verdade. Aplica Pareto. Exato. 20% que vinte você por faz no cento dia vai só ser responsável por por 80% dos 80% do seus seu resultados. resultado. Então, são aquelas Exatamente. pequenas coisinhas pontuais que você faz ali, que você Exato. coloca como prioridade, é 80% da sua vida. Exato. E aí, quando a gente começa a ter esse olhar, né? Até o tempo que a gente perde no celular, o tempo que a gente perde falando dos outros, o tempo que a gente perde reclamando, o tempo que a gente perde stalkeando a vida do fulano de tal. E aí falando de coisas até mais, menos bobas do que essas que eu tô falando, mas, por exemplo, o tempo que eu perco na empresa com atividades que eu poderia estar repassando para outra pessoa, ou atividades que às vezes eu acho que são importantes e que não são importantes. Se ficar todo mundo sem fazer isso, vai funcionar, né? É o caso abrindo um parênteses aqui, é o caso do cartão de crédito, né? Uma vez eu ouvi isso, achei sensacional. Cancela seu cartão de crédito. Aí vai começar a gritar algumas pessoas, né? Tipo assim, Verdade. Netflix, Globoplay e tal. Aí você vê que grito que tá te fazendo falta. Porque ao longo da vida a gente vai acumulando um monte de coisa no cartão, de recorrência. Ah, E a baratinho, já gente nem não, lembra, né, que a tá gente ali. não lembra que tem. Então cancela o cartão e faz. É bem isso, zera a vida e vê o que de fato é essencial para você trazer para a rotina o que é essencial. E a atividade física, né, para mim, foi o hábito zero, assim, né, o hábito angular, inclusive, que no livro Poder do Hábito o autor traz, que muda a sua relação com os outros hábitos saudáveis. Então, pegando esse gancho, você contou aí um pouquinho do que você faz de manhã, nos seus primeiros 20, 25 minutos, mas como que é a sua rotina depois, pensando nos exercícios, na alimentação, como que você se organiza, que tempo que sobra para o trabalho? Você trabalha, além de tocar o projeto Rumo ao 100? Me conta um pouco aí da sua Não, rotina. eu trabalho também, normalmente eu acordo. Trabalho também. Eu trabalho também. Tenho uma empresa, né, que também depende de mim, tem pessoas extraordinárias lá que me ajudam, né? Até para eu estar aqui, tem pessoas extraordinárias lá também, me ajudando bastante. Mas no dia a dia eu acordo pela manhã bem cedo, né? Tiro aí esses 20, 25 minutinhos para mim, acordo. Na sequência eu já faço a minha atividade física, eu gosto muito de fazer em jejum,
né? Então eu tomei minha água, fiz meu agradecimento e faço minha atividade física pelo menos ali umas 5 vezes por semana, uma horinha e pouquinho pela manhã. E terminada a atividade física, eu gosto muito de tomar café com a minha família. Tudo isso sem celular ligado. Até então eu não falei de celular aqui, né? Tirando alguns eventos muito cedo que eu fiz algum compromisso com alguém, fora isso, o celular ele é ligado após o café da manhã. Então, olha o tanto de coisa que eu já fiz durante o meu dia. Eu acordei, eu meditei, eu alonguei, eu tomei um banho gelado, eu fiz minha atividade física, eu me hidratei com água e limão. Cara, agora eu tô preparado para fazer um café da manhã com a minha família, tá com meu filho, tá com a minha esposa, ter aquele tempinho de qualidade. Na sequência, cara, troco de roupa e desço pro trabalho, desço pro escritório. E aí minha rotina de trabalho, ela vai ali de 9, 9 e pouca, até o final do dia, né, por volta de 18, 18h30, e à noite, novamente ali com a minha família. Então, atividade física, que é um dos pilares, já fiz de manhã. A minha meditação, que é responsável, que me ajuda muito na saúde mental, já foi feita pela manhã. E eu faço mais uma série à noite de meditação antes de dormir. O cuidado com a alimentação, né? Eu faço 4 refeições diárias. Eu fiz meu café da manhã, eu almoço bem, eu me alimento à tarde e à noite eu janto também com a minha família, todos os dias em casa. Tudo que eu estou falando aqui pode parecer meio xiita, né? Como se eu estivesse num extremo. Mas praticamente tudo isso que eu faço é 80% do tempo. Eu estou fazendo dessa forma. Ah, tem um dia ou outro que muda um pouquinho? Tá, muda. Tá? Mas fora isso, 80% do tempo eu estou fazendo isso. E quando eu saio disso, eu não me preocupo, porque eu estou fazendo o essencial. Então, como eu estou cuidando do meu Henrique do futuro, e eu acho que ele vai ficar muito orgulhoso de mim, cara, se eu sair disso, é como se ele estivesse falando, Henrique, pô, se dá um tempinho também, sabe? Vai lá, mete a cara numa pizza, come um sorvetinho, come uma tortinha, entendeu? Pô, hoje se dá um tempo melhor para você curtir um pouco mais. Então eu gosto desses momentos. Então a minha rotina é muito assim, de segunda a sexta. E sábado e domingo é livre, né? Sábado e domingo é mais família, tá com amigos, ir à igreja, rezar um pouco, enfim, tá? Mas eu continuo com a rotina de alimentação, de atividade física também, mas só que de forma um pouco mais livre. Então, sim, trabalho é intenso, só que não é uma carga horária gigantesca, né? São 12, 14 horas por dia, mas talvez ali naquelas 8 horas, 9 horas que eu tô no trabalho, eu tô intenso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu faço o que tem que fazer. Depois que eu fiz o que tem que fazer, tá bom, eu abro espaço para o restante. E o que eu gosto de fazer no trabalho? Me relacionar. Almoçando com o cliente, tomando café, essa conexão mesmo, diretamente com o cliente, não só em grupos, né, mas com o cliente. Tem duas coisas que você falou aí que eu quero puxar dois ganchos, mas são coisas distintas. Então, eu vou falar um pouco das relações, mas antes, quero falar um pouco sobre essas cargas horárias exaustivas, né? Que você falou de 12, 14 horas. Primeiro ponto, eu acho que em alguns momentos essas cargas horárias exaustivas vão precisar acontecer, né? Eu lembro que antes de ter filho, eu não esqueço disso, assim, gravidaça de gêmeos, uns 8 meses de gravidez, eu estava com uma barriga gigante. Frequentemente eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã, porque eu sabia que depois eu ia ficar um tempo com as crianças, né? Então eu queria entregar todos os projetos, né, deixar os meus clientes alinhados para eu poder tirar o tempo para mim. Isso foi um período da minha vida. Assim que as crianças nasceram, talvez eu conseguisse trabalhar 2 horas por dia, né? Hoje eu não consigo trabalhar nem 8 horas por dia, porque tem que ficar com as crianças e tudo mais, né? Então eu acho que e às vezes alguns dias eu desconto isso de noite, fico trabalhando até meia-noite, 1 hora da manhã. Então eu acho que é uma harmonia que a gente vai encontrando ao longo do tempo. Mas tem gente que torna isso um hábito. Especialmente aquelas pessoas que estão em início de carreira, que eu acho que tem um gás maior para dar mesmo. Às vezes não tem uma família, né? Uma nova família, tem o pai e a mãe, mas não tem ainda uma esposa, um esposo, filhos e tal. Então, assim, vive para trabalhar. Só que ainda, né, você teve essa etapa de solteiro, assim, sem filhos, que você poderia ter vivido para trabalhar e nem assim você viveu para trabalhar, porque você estava olhando para o futuro. E as pessoas têm uma frase no mundo dos negócios, tem a frase, né, trabalhe enquanto eles descansem, né, uma coisa nesse sentido, assim. Que é um horror, porque ela traz uma mentalidade, é um horror no meu ponto de vista, né? Eu queria ouvir um pouco do seu, mas ela traz uma mentalidade de que eu tenho que ser produtivo o tempo inteiro.
no meu negócio trabalho, né? Porque, ok, eu posso ser produtivo o tempo inteiro, mas eu posso ser produtivo fazendo exercício, fazendo a minha marmita, meditando, né? Descansando. Também é produtivo para o meu corpo, mas não, a gente fica nessa vibe de produtividade em excesso no trabalho. O que que você pensa sobre esse slogan, trabalho enquanto eles dormem? Assim, eu acho que existem momentos na nossa carreira que são aqueles momentos de impulso. E aí tudo bem, né? Você acaba tendo que se dedicar. Eu fiz uma transição profissional agora em 2023, que eu acho que foi a mais arrojada da minha carreira. É como se eu tivesse resetado uma empresa e aberto uma nova empresa do zero. Então, nesse momento, né, eu acho que eu tive total apoio da minha esposa e ela que me apoia em praticamente tudo que eu faço. Né? Eu acho que eu sou o que sou graças a ela ter esse apoio dentro de casa. A gente conversou bastante a respeito. Eu falei, amor, um ano você não vai ter marido. Eu vou me dedicar 100% porque em um ano eu tenho que fazer a minha empresa ser do mesmo jeito que ela era no ano anterior, antes de fazer essa migração. E foram mais de 15 anos de uma empresa. Então eu tinha um ano para ter basicamente a minha base de clientes nessa nova empresa. E aí não tinha hora, Cintia. Aí, assim, cara, era da manhã à noite, era sábado, era domingo, mas foi um momento de impulso. E eu sabia muito bem disso. Eu não queria viver aquilo ali eternamente. Ah, poderia. A minha empresa poderia dobrar, triplicar e tal. Perfeito, mas e o restante da minha vida? Qual que seria o preço que eu ia pagar por isso? Né? Se a gente pegar os bilionários, né, ao redor do mundo, da Amazon, da Tesla, ou da Facebook, enfim, tudo bem, são bilionários, mas eles mesmos já deram diversas entrevistas dizendo que eles abriram mão de tudo na vida deles, principalmente a parte pessoal. Tá bom, tudo bem, história de vida dele, não combina, não brilha meus olhos, tá? Não combina comigo. Então, eu também tenho outro trabalho em casa, eu tenho que regar minhas plantinhas, né, o meu relacionamento, tenho que regar meu corpo para ele estar bem também, para poder estar bem para os liderados, né? Você se imagina chegando no escritório e você não está bem. Capenga, né? É exemplo. Para mim tudo é exemplo na vida, né? Não é só você falar, né? É você fazer e mostrar. Então, se você não cuidar de todas as áreas ali, naturalmente, o que você vai transparecer para essas pessoas? Então, no geral, respondendo a sua pergunta, eu acredito que existem momentos de impulso, né? Mas eu não acredito em trabalhar, né, enquanto os outros dormem ali 12, 14, 16 horas por dia, porque a gente tem 24. Se a gente tira 8 para dormir, você tem 16 úteis. Se você está ali 12, 14 horas ao longo de décadas, você não cuida do restante das áreas em uma, duas, três. Mas você pensa, poxa, mas eu estou trabalhando isso tudo aqui para eu impactar mais pessoas. Para pensar. Se você cuidar da sua saúde, da sua vida, quantas pessoas você vai estar impactando? Pelo exemplo, que você nem sabe. Faz sentido? Eu escuto muita gente falar, não, mas quanto mais eu trabalhar, mais vidas eu vou impactar, mais eu vou mudar. Eu falei, tá, mas e a sua? E se você trabalhar a máquina mais importante que existe, seu ativo mais valioso, que é seu corpo, a sua mente, cara, as pessoas vão olhar e vão se inspirar em você. Você também não está tocando vidas do mesmo jeito? E essa inspiração é muito potente, né? Porque ela chega num lugar que é contrário ao que a sociedade fala, dessa extrema produtividade, que é o de pausar, olhar para si, né? Cuidar de si, cuidar do seu ativo. E no início desse episódio eu trouxe o dado de que os empresários que não cuidam de si têm até 60% mais chance de sucumbir em momentos de crise ou de crescimento, né? Por quê? Eu até conversei aqui com um empresário num dos episódios passados que ele falou que foi o episódio de M&A que ele falou que quando a empresa dele fundiu, que foi um crescimento, né, muito absurdo, ele passou por uma loucura emocional, né? Até citou o livro Os Quatro Compromissos como um livro que ajudou ele a lidar com toda essa turbulência. Mas esse dado diz que os empresários que não cuidam de si, nesses momentos, que aí sim são momentos críticos, são os momentos de impulso, né, que você citou, eles vão. A gente vai ter um adoecimento nesse momento. E você passou por isso recentemente, que foi um momento de transição, né? Que é um momento de tensão.
na carreira, né? Uma carreira já consolidada, uma empresa já consolidada, e aí você muda para outra empresa. Então, e aí até você comentou que teve alguns sintomas físicos, né? De desconforto, mas se conhecendo e sabendo lidar com esse corpo, você entendeu que estava tudo bem sentir isso. Então, você acha que essa construção de vida que você vem fazendo é que deu espaço para viver esse período de forma mais tranquila, mais leve? Sim, sim, com toda certeza. Sabe, eu acho que ter essa saúde mental, emocional, equilibrada, ter pessoas do meu lado incríveis também que me impulsionam, né? Cuidar da parte física também, né? Da energia, eu acho que, poxa, me ajudou demais, tá? E eu acho que, pegando um gancho falando o contrário, imagina só um profissional, um empresário que seja, que tem uma noite ruim de sono, né? Porque tá ali preocupado, talvez preocupado com as finanças, preocupado como que, enfim, os projetos, se vai dar certo, se não vai, você dorme com a cabeça a mil. Se você não tem uma boa noite de sono, naturalmente você acorda sem energia física e mental. Sem energia física, a gente acaba descontando no alimento, né? Comendo coisas ali que vão dar aquela energia momentânea, né? Uhum. Às vezes doces, mais carboidratos, mas que logo em seguida vão jogar nossa energia para baixo, Uhum. tá? E se você não tem energia, cara, você também não tem muita energia para praticar atividade física. Se você está com o mental abalado porque você não dormiu bem, cara, você não consegue tomar uma decisão acertada, né? Uma decisão difícil, lidar com conflito empresarial, liderar pessoas. Por mais que as pessoas às vezes não falem para você, mas elas sentem. Elas sentem como você tá, como você está tratando os outros, Uhum. né? Como que você tá no telefone. Imagina você ali com a cabeça a milhão e tal, sua esposa liga, seu marido liga, um filho, você, puxa, sem querer, você é meio ríspido. Cara, Uhum. tá todo mundo em volta te olhando. Não tá ninguém falando, mas tá todo mundo te olhando. Sim, e aprendendo. E aprendendo com você, porque a gente aprende no exemplo. Uhum. Então, assim, olha só como que a saúde ela vai impactando em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando você chega à noite em casa, você é exausto, em quem que você desconta? As pessoas que mais te amam, que estão ali como se fosse um saco de pancada. Que escolheram estar ali, né? É. E isso vai virando um ciclo vicioso, né? De novo uma noite mal dormida, de novo descontando na alimentação, a falta de atividade física. O mental também você não descansou, naturalmente você vai descontar nas pessoas que mais se amam e você não tem saúde emocional para Uhum. tomar boas decisões. Então, assim, ou você dá um basta nisso e muda, e naturalmente você mudando um, o restante vem de tabela, né? Como se fosse um efeito paralelo, né? Uhum. Você dorme bem, você está com energia, você se alimenta bem, te dá mais vontade de praticar atividade física, você está com mental bom, você trata bem as pessoas, você cuida do seu emocional, você inspira, você chega feliz na empresa. Então, acho que assim, é tudo um conjunto da obra. Uhum. Mas você tem que começar, Isso. de algum ponto. E não precisa fazer muito, Cintia. 5 minutinhos daqui, 10 minutinhos ali, 15 minutinhos ali. É igual juro composto. Uhum. Né? Eu brinco que R$ 500 por mês durante 30 anos a uma taxa básica de 10% ao ano, que é bem plausível no Brasil, você faz 1 milhão. Aí olha que legal. R$ 500 por mês durante 12 meses é 6 mil. Durante 30 anos deu 180. Aí você fala, caramba, Henrique, os outros 820 vieram de quê? Juro composto. É tipo teu amigão aqui, né? Um superman do seu lado. Olha só, para você ter 1 milhão, você precisa fazer 18% do esforço. Juntar 180. Eu faço o resto. 82% você tem um amigão do lado aqui. Caramba, cara. Você só precisa ter o quê? Cara, paciência de esperar acontecer. Né? Uhum. Então, acho que assim, no dia a dia, eu só peguei um gancho aí pra gente voltar um passinho antes, mas eu acho que faz todo sentido você ter tudo isso conspirando a seu Uhum. favor. E se você começa uma coisa, assim como você pode começar no pilar financeiro, que para mim é um dos mais importantes, naturalmente daqui a pouco você está priorizando a saúde, você está priorizando o sono, está priorizando a parte mental, a parte emocional, né, os seus relacionamentos, e uma coisa vai puxando a outra. É. Né? Não é tudo de uma vezada só. Cuidar da saúde virou um pouco modinha, né? Eu tenho visto isso, assim, esse fenômeno nas redes sociais. As pessoas, elas estão malhando mais, estão pelo menos mostrando que estão, né? Comendo melhor e tal.
estão cuidando mais da espiritualidade, né? Antigamente as pessoas não olhavam para isso. Mas eu acho que essa modinha é uma modinha boa, né? Que bom, porque tem gente falando, ah, que modinha, que bom, gente, né? Eu vejo muita gente criticando o beach tênis, por exemplo. Ah, se a pessoa tá fazendo beach tênis, Tá olha que movimentando, pô. massa! O importa é Sendo movimentar, modinha ou velho. não modinha, que faça o beach tênis. Jogar queimada na rua, tá bom, sabe? Brincar de Exatamente. pique-pega, igual a gente brincava na infância, polícia e ladrão, sei Você lá. vê por que que as Né? crianças são saudáveis, né? É básico. É, pô. Elas não malham, elas fazem o Cair, movimento. rala o joelho, movimenta. E até você pegando aí um pouco o gancho na questão de movimento, uma coisa que muito me inspira são as zonas azuis, as Blue Zones, né? Uhum. Que são 5 zonas ao redor do mundo onde a gente tem a maior concentração de centenários vivendo bem, felizes, alegres, com alegria, com amor, né? Com senso de comunidade, com saúde. E por que só 5? Né? Por que a gente não pode ter 6, 7, 8? Hoje se eu não me engano, é Itália, Japão, Grécia, uma zona nos Estados Unidos e Costa Rica. Uhum. Cara, eu sonho, por que não ter a sexta zona no Brasil? Por que não pode ser a sexta no Brasil? Centenários vivendo bem, mas vivendo bem mesmo, sabe? Com saúde ali e alegria. Então, por que não? Eu acredito Vamos fazer bastante nisso. acontecer, né? Vamos trazer essa sexta zona, né, azul para o Brasil. E aí, pegando outro gancho que eu falei aí, né, sobre os dois caminhos que eu queria seguir da sua fala, sobre relacionamentos, você fala no seu livro que cuidar das relações é o que te garante uma vida que brilha os olhos, né? E aí é bem legal, porque eu vejo que você é uma pessoa que fala sobre todos os pontos que são importantes da vida, né? Não é só malhar, não é só comer, mas, enfim, cuidar da relação também. Isso se traduz na sua vida pessoal, certamente, e na profissional também, que eu vejo como que você hoje conhece os seus clientes. A gente estava conversando sobre, né, alguns pontos aqui antes de começar o podcast. Seria legal a gente trazer isso, porque você me inspirou muito quando eu vi um post seu, um story, alguma coisa nesse sentido, falando que enquanto a gente está vivendo em grupo, a gente não conhece verdadeiramente as pessoas, né? Que a gente só conhece quando a gente senta no 1 a 1 e a gente abre a vida para essa pessoa. E a pessoa abre a vida. E a gente não tem esse costume. A gente geralmente senta para falar com o outro, a gente fala da vida do outro, a Uhum. gente fala do tempo, a gente fala da empresa, mas a gente não fala da gente, das coisas que a gente sente e tal. Como que você começou, como que você saiu desse lugar, né? Porque você me confidenciou que já esteve nesse lugar também, assim como todo mundo, que é de relações rasas. Eu frequento um grupo, eu tenho pertencimento a um grupo, mas eu não conheço verdadeiramente ninguém daquele grupo. Então, como que você saiu desse lugar para alcançar um lugar pessoalmente, familiar, profissionalmente, de pô, agora eu conheço esse ser humano por trás desse CNPJ, por trás desse título, né? Então, por exemplo, mãe. É um título. Quem é a pessoa por trás desse título, né? Hoje você me confidenciou ali que conhece mais essas pessoas, né? Como que você saiu desse lugar e alcançou essa nova forma de se relacionar? Primeiro que eu acredito muito, tá, na forma da gente se relacionar assim, igual a gente está conversando, é aqui que a gente se conhece, independente de fazer negócio ou não, é conhecer mesmo de verdade por trás, né, daquela máscara, né, que isso aqui é uma máscara, qual é o ser humano, a Cíntia, né, o João, o Felipe, enfim, né, conhecer as dores, de onde ele veio, o que que ele sente, enfim, eu gosto muito disso. E eu comecei a fazer muito isso inspirado primeiro em observação, né? A família dos meus pais, do meu pai eram 7 irmãos e na família da minha mãe 14. Então eu me lembro, aos finais de semana, normalmente sábados, domingos, assim, a gente se reunia em família, era muito legal. Tem primo que eu nem conheço até hoje, né? De tanto primo que a gente tem. De vez em quando aparece um lá com sobrenome, eu falo, opa, esse aí é primo. É engraçado, porque é muita gente. E era legal, aquelas festas de família, churrascada, Natal, todo fim de semana a gente junto. Só que eu percebia que as conversas eram muito superficiais. E realmente, as conversas, se a gente pensar numa mesa de bar, se a gente sentar 4 pessoas, né, num bar, as conversas são legais, a gente ri, a gente fala, mas são muito superficiais. Ninguém sabe das dores das pessoas. Ninguém sabe o que as pessoas estão passando no dia a dia. E era engraçado, né? De repente a gente via assim um casal que parecia que estava super legal na frente de todo mundo. E a gente falava, caramba, eu queria ser muito igual esse casal,
Mas só que ninguém sabe por trás dos bastidores. E um mês depois, aquele casal estava separado. Uhum. Você fala, meu Deus, mas eles pareciam tão bem. Claro que pareciam tão bem. Perante as câmeras, né? Perante todo mundo, cara, ninguém briga. Eu acho que quando briga, chega às vias de fato, é porque já está muito ruim mesmo. Uhum. Mas fora isso, né? A gente é como se fôssemos atores, Uhum. né, no mercado. Ninguém fala. A grande verdade é essa. Assim como a gente não fala do dinheiro, a gente não fala das dores. Mas aí, assim, observando muito aquilo, eu trouxe para o meu ambiente familiar, e meu pai sempre foi um cara muito quietão, é um cara que me inspira bastante, né? Que me inspirou através dos hábitos, né? Não tantas palavras, mas através dos hábitos, o hábito da leitura, dos filmes, dos momentos de silêncio foram inspirados. Eu me inspirei no meu pai, mas ele não era muito de falar. Então eu não conhecia muito bem meu pai, né? No detalhe. Uhum. E foi quando eu comecei, né, vamos colocar, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, ao invés de eu participar só de grandes eventos de família, eu comecei a chamá-los individualmente para a gente conversar. Eu convidava o meu pai para almoçar, eu e ele. Eu convidava o meu pai para viajar, eu e ele. Eu convidava a minha mãe para a gente tomar um café, eu e ela. Eu tenho 2 irmãs, eu convidava uma, mas eu não deixava de participar dos eventos de família. Mas eu participava individualmente com eles. E ali, Cíntia, foi a minha maior fonte de riqueza. Porque se a gente quer se conhecer, né, adquirir autoconhecimento, cara, conheça a história dos seus pais. Porque basicamente a gente repete as histórias dos nossos pais. Em se tratando de relacionamento, dificuldades, é natural do ser humano a gente repetir a história dos nossos pais. Então, quando a gente conhece a dificuldade que os nossos pais passaram, né, e ao me aproximar deles assim individualmente, eu passei a entrar muito na vida deles. Como que foi a infância, né, como é que eles fizeram uma faculdade, como é que eles pagaram a faculdade, como é que foi o primeiro emprego, como é que era o relacionamento com os pais. Cara, eu olhava aquilo com um olhar assim de tanto carinho, que muitas coisas que às vezes a gente tem aquele ranço, né, do nosso pai. Poxa, minha mãe fez isso pro meu irmão, não fez para mim, né? Meu pai fez isso, não fez. É natural a gente fazer isso. Cara, foi tão natural entender esses motivos que eu acho que tudo que eu tinha que perdoar meus pais, eu perdoei. Uhum. E naturalmente, eu acho que a partir desse ponto a minha vida começou a andar muito mais. Porque eu penso para mim que espiritualmente, enquanto a gente tem uma dívida com os nossos pais, né? A gente culpa nossos pais, eu acho que a nossa vida não anda. Porque a gente está sempre culpando as pessoas que a gente precisa honrar. E a partir daí, eu passei a levar isso que eu fiz com a minha família para minha vida profissional. Então, hoje, o que eu mais gosto de fazer, eu brinco com o meu sócio. Cara, se eu pudesse ganhar dinheiro só conversando com os outros, eu ficava o dia inteiro conversando com os outros. Porque eu adoro sentar e parar sem celular, igual a gente está fazendo aqui, ficar 2 horas almoçando com o cliente, batendo papo, falando da vida. Hoje eu cuido da vida financeira dos meus clientes, mas quando a gente senta para conversar, 99% a gente fala da vida fora vida financeira. E é onde eu me conecto com essa turma, é onde eu entendo as dores, e no final das contas, cara, todos passam pela mesma coisa. Sim. Pode ser o multimilionário que eu atendo, pode ser a pessoa menos abastada. Todos passam emocionalmente pela mesma coisa. Então, é uma coisa que eu recomendo. Fiquei feliz demais de saber que te inspirou e que hoje você faz isso, né? A gente está aqui. Saiba que você também me inspira. Eu não sei como que você dá conta de 3 filhos. Ainda dá conta de relacionamento, marido, casa. Eu acho que casa pra gente é a nossa maior empresa, né? Você tem 4, né? Marido, 3 filhos, você tem que dar conta da sua saúde física, mental, você tá aqui comigo, empresarial. Cara, isso é de se inspirar. Então, se eu nunca te falei isso, te falo aqui, eu já tinha te falado na conversa, mas falo ao vivo aqui também, que inspira saber disso. Hoje meus pais são meus heróis. Quando eu olho e vejo 3 filhos, eu falo, nossa, caramba, esses caras são meus heróis. E eu já falei isso pessoalmente, com cada um deles. Uhum. É muito legal isso, porque de fato me inspirou e eu comecei a fazer um exercício, né, que é até legal fazer um convite para as pessoas que estão nos ouvindo fazer esse exercício. Porque eu sempre fui a pessoa de grupos, assim, meus aniversários sempre cheios, eu sempre me relacionei bem, muito bem com muitas pessoas, né? Mas hoje eu olho, desde que eu escutei você falando isso, eu olho e eu vejo que tem muita gente dentro dos grupos que eu gosto pra caramba, porque dentro de um grupo sempre tem gente que você
gosta um pouco mais, um pouco menos, né? Mas tem gente que eu gosto muito e que eu conheço pouco. Porque eu não tive a chance de estar ali no 1 a 1 com as pessoas. A gente fala tanto de one on one na empresa, né? E que é importantíssimo para você conectar, conhecer a outra pessoa, para além do crachá que ela tem dentro da sua empresa. Mas isso também vem para a vida pessoal. E é interessante porque nesse mesmo post que você fez, você falou assim: as pessoas não estão acostumadas a falar sobre a própria vida. Então você senta para tomar um café com a pessoa, dificilmente ela vai chegar falando da vida dela. Mas faça o exercício de você começar falando da sua vida, porque aí a pessoa começa a falar da vida dela, né? E hoje eu faço muito isso. E eu percebo que tem amigos próximos a mim que eu não sei o que eles fazem no trabalho, né? Porque eu nunca sentei e entendi, porque hoje tem tantas formas de trabalho, né? Que se você não sentar e a pessoa der uma aula do que ela faz no trabalho, você não tá entendendo o que ela faz. E eu comecei a fazer esse exercício e eu vejo um olhar de choque das pessoas pra mim, quando eu começo a contar e quando eu começo a perguntar, expor as minhas vulnerabilidades e perguntar sobre as vulnerabilidades dos outros mesmo, né? Outro dia mesmo teve um amigo meu que foi almoçar com a gente. E tem uma questão, né? Como eu tenho uma família grande, eu não consigo muito 1 a 1, né? O que eu tenho tentado é 2 com 2, 2 com 1, assim, não tá funcionando muito 1 a 1. Funciona mais, assim, mas, né, por exemplo, final de semana a gente acaba ficando um pouco mais no grupo. Mas ainda assim, né, mesmo sendo 2 para 2, eu tenho tentado entrar em conversas mais profundas. E é incrível como o ser humano não está pronto para isso. É incrível como a gente acha que as conversas profundas são para a sala de terapia apenas. Que a gente não pode partilhar com uma pessoa que gosta da gente. Eu acho que a gente é tão armado na vida, né? Assim, eu não posso expor, eu não posso falar. Que quando a pessoa começa a contar pra gente, a gente não sabe nem como reagir. Assim, vamos pegar um pouquinho falando nisso, da parte financeira. Poxa, mais de 60% dos brasileiros hoje não tem sequer R$ 1 guardado, não guarda. Você fala, poxa, Henrique, mas tudo bem, tem pessoas que ganham às vezes um salário mínimo, que tem 3 filhos, né, que não conseguem se manter. Tá bom, se a gente pegar o universo só da classe A e B, classe A são famílias com 22 mil, é uma baita renda, né? Classe B são famílias ali de 5 a 22 mil, que também é uma boa renda. Mais 50% da população não tem. Te pergunto, poxa, por que essas famílias não têm acesso a isso? Por que elas não têm uma reserva financeira? O que eu chamo de balão de oxigênio, né? Sim. Se ela perdeu o emprego, amanhã ela tem que arrumar um emprego, de qualquer forma, para manter a família dela. Cara, é conhecimento. Mas veja bem, aonde que a gente adquire conhecimento? As primeiras pessoas que passam conhecimento, nossos pais. Uhum. Dificilmente a gente fala de dinheiro dentro de casa. É tabu, é igual sexo, né? Uhum. Eu não falo de dinheiro. Então eu já não aprendo com meus pais. Posso aprender na escola. Não são todas Que não fala também. que falam. A gente aprende a gerar, né? A gente está no colégio, está na faculdade, a gente aprende a gerar dinheiro. Mas a gente não aprende a gerir dinheiro, que talvez é até mais importante do que gerar. Com certeza. Certo? E aonde você vai aprender? Na rua, num curso, numa informação desencontrada. Ou você poderia aprender como? Como que a gente aprende a maior parte das coisas? Não é conversando com outras pessoas. Só que experimenta sentar num lugar e começar a falar de dinheiro com as pessoas. Ninguém fala. Me fala como é que é a sua vida financeira, Cíntia. Me fala o que você tem de remuneração, quanto que você junta, como é que você divide as suas contas dentro de casa com seu marido, como que você está fazendo para comprar a sua velhice. O que você está fazendo para comprar a sua velhice hoje? Porque você vai ficar velho. Uhum. O que você faz hoje pela sua velhice do futuro? Pela Cíntia do futuro. Uhum. Então ninguém fala. Cara, aí eu te pergunto, como que a gente vai aprender se é um assunto que a gente não fala sobre? Mas numa mesa de bar ninguém vai falar. Agora experimenta sentar num lugar, e eu já fiz esse teste. Uma vez eu brinquei assim, porra, tem um amigo nosso que ele nunca falou o salário dele pra ninguém. E a gente ficava curioso, sabe? Ficava assim, caralho, quanto que ele ganha? Quanto que ele ganha? Quanto que ele ganha? E não falava. Quando a gente começava a tocar no assunto assim, ele ó, escorregava. Falei, quer saber? Eu vou fazer um experimento com ele. Conversa vai, conversa vem, de repente eu virei pra ele e falei assim, porra, pô, tô ganhando tanto e tal, tá sobrando tanto. Assim, não deu 2 minutos, ele me contou quanto que ele ganhava. É assim mesmo. A gente senta pra conversar com as pessoas, aí a gente fica chateado, né? Pô, mas ela não conta nada da vida dela, mas ela não tem que contar. Pra ela contar, você tem que contar pra ela se conectar, se abrir e naturalmente te contar a vida também. Ah, mas eu sinto que as pessoas elas ficam quietinhas. Ela fica quieta porque você não pediu ela pra falar da vida dela. Uhum.
começa a pedir para ela contar, começa a Uhum. contar um pouco das suas experiências, cara, a gente só conta com quem a gente conecta. Uhum. E se você se conectar com aquela pessoa, naturalmente, ela vai se abrir com você. Então E se você se experimenta contar mostrar, das dificuldades que você tem no dia a dia. e se Então, você se mostrar interessado também, né? Porque e escuta. ter uma Né? escuta Na hora que ativa. ela conta a dor dela, você fala, não, mas peraí, eu tenho uma dor 10 vezes maior. Aham, Nunca mais ela te conta a dor dela. exato. Nossa, mas você não sabe como é que é comigo. Quer dizer, você só quer Não, contar, você só quer eu falar. acordo cansado. Não, mas eu acordo mais cansado Nossa, que mas eu tenho você. 3 filhos, você tá Mas eu acordando tenho três. cansado? Cara, numa boa, nunca mais vou te contar nada. É isso aí. Cara, ou você escuta com atenção, de verdade, dá atenção, que é o que todo mundo quer. As Uhum, pessoas só querem ser ouvidas. Para qualquer pessoa na esquina ali. Você conversa com qualquer pessoa na esquina. Para ali e começa a perguntar dela, da uhum, vida dela. Mas escuta com atenção. Caramba, é todo isso. mundo quer ser ouvido, cara. É só isso. Aí você fala, pô, mas é só isso. É só isso. Por mais que você entre num escritório, um consultório terapêutico, de uma psicóloga, cara, o que de certa forma, no geral, eles mais fazem ali? Apesar de técnicas, de conhecimento. Eles te escutam. Uhum, uhum. Às vezes você falou, ele não falou nada, mas você sai de lá assim. Nossa, hoje a consulta foi maravilhosa. Até porque você se escutou também. A Você parou consulta pra foi se escutar. maravilhosa. É isso. Então, É sobre isso. é sobre isso. Pra gente ir finalizando aqui, tem um dado legal da revista Forbes, né? Pra quem ainda tá em dúvida se vai cuidar desse aspecto para além do negócio em si, né? Que é que 50, deixa eu confirmar aqui, não, 32% dos empreendedores, empresários que cuidam da saúde física, mental e tal, eles têm mais energia criativa, eles têm mais disposição e tal. E aí, para finalizar, eu queria que você desse algumas dicas para quem ainda não está fazendo isso. Por onde começar, né? O que que você acha que é o hábito angular de quem não faz nada? Preciso começar a fazer alguma coisa. O que que eu faço? Bom, se a gente pegar todos os pilares, se você não cuida de nenhum, né, o financeiro, o físico, o mental, relacionamentos e, enfim, a sua carreira com propósito, eu começaria com o financeiro, porque uma coisa puxa a outra, Uhum, né? Imagina um pai de família que chega dentro de casa, tá enlouquecido com as contas, com as dívidas, cara, você não dorme bem, acorda mal, come mal, não tem energia para nada, então começaria com o financeiro. E basicamente, cara, trocando a ordem natural das coisas. Começa poupando e gasta o que sobrar depois de poupar. Mas se a gente for pegar os outros hábitos, eu começaria como um sedentário do rumo ao 100, vamos chamar assim. Eu uhum, sou um sedentário do rumo ao 100, não faço nada. Cara, começa devagar. Um sedentário do exercício começa com o quê? Normalmente uma caminhada, 3 vezes por semana, 20 minutos, 30 minutos. Ah, mas isso não vai fazer diferença na minha vida. O recomendado é tal coisa. Tá bom, mas você tá do zero. Você tá botando R$ 10 na poupança. É, O ideal era 500, mas tá tá bom, o botando ideal é 10. 500, mas você tá botando 10. O Poupança que não, né? importa é você ter o hábito, a constância, a disciplina. Daqui a pouco você Sim. começou com 10, você vai passar para 20. Daqui a pouco você vai receber um aumento, você consegue passar para 50, daqui a pouco para 100. A longo prazo isso faz diferença. E uma vez que você muda um, naturalmente você vai também, por disciplina, paralelamente mudando outros hábitos. Então eu Uhum, começaria com poucas coisas. É 5 minutos de alongamento? É que seja. Ah, eu não tenho como ir para uma academia de ginástica. Tá bom, tem elástico dentro de casa. Você pode fazer exercício com o peso do corpo. Você pode fazer um bom alongamento. Você pode fazer um agachamento dentro de casa. uhum, Poxa, mas eu não sei comer bem, né? Cara, pensa o que os seus avós comiam. Arroz, feijão, legume, verdura, uma carne, fruta, beber água, uhum, né? Um ovo. Então é simples, começa com simples, mas começa. Ao longo do tempo você vai sentir. E eu posso te falar que é bom. É igual o jurinho. Todo mundo que eu conheço, que sentiu o sabor de ver um jurinho na conta, os jurinhos, os filhotinhos, né, dos investimentos, nunca Nunca mais mais. deixou de poupar. Mas quem não tem, nunca viveu aquilo, por mais que eu te fale, nossa, é maravilhoso. Cara, mas você nunca sentiu isso, Sim, sabe? é o banho gelado, né? Sabe? Você nunca sentiu. Então experimenta. Começa com pequenos hábitos. Você vai ver que daqui a um ano você vai estar melhor, daqui a 2 você vai estar melhor. Se compare com o que você era antes, você vai ver que você vai evoluir e que vai fazer diferença. E você vai se sentir melhor. E aí você vai se comparar com como você era antes. E aí você vai falar, cara, eu não quero mais viver desse jeito que eu era aqui. Sim. E eu quero melhorar. E vai aumentando.
aumenta o exercício, aumenta um pouquinho, melhora um pouquinho a alimentação, naturalmente a sua vida ela vai fluir, e se Deus quiser a gente vai junto até o 100, criar a sexta Rumo ao zona 100. azul aqui no Brasil. Vamos juntos. Pode, então, indicar o seu livro, Henrique, as suas redes sociais, para as pessoas te acompanharem, e outros livros que você quiser indicar também, né? Outros materiais, fica à vontade. O meu livro é o Experimente, a disciplina de viver a vida de outra maneira. Está disponível em vários pontos na internet, um deles é a Amazon, no formato Kindle e no formato também impresso, né? Isso foi um sonho também de vida, né? Que eu resolvi escrever em 2022, se eu não me engano. Em minha rede social, onde eu divulgo um pouco mais desse projeto Rumo ao 100, meus hábitos, meu dia a dia, é o @Henrique Castanon no Instagram. E tem o da AW também, quer aproveitar para divulgar? A W Capital Investimentos, que é o da empresa, onde a gente cuida da saúde financeira de todos os nossos clientes. E é bom ter você como assessor financeiro, né? Porque quando você vai almoçar, você cuida além do financeiro, cuida do emocional também, dá umas dicas de longevidade. Cuido do emocional, quando as pessoas vão comer comigo, elas ficam com vergonha de comer tranqueira, e aí quer comer o que eu tô comendo também. Aí eu peço uma aguinha com limão, uma água com gás. Aí eu queria uma Coca-Cola, mas eu vou pedir uma água com gás. Eu tava doido pra tomar um chopp aqui, mas não dá não, vou ficar com vergonha. Bom demais. Bom, eu quero agradecer também a sua participação. Foi legal, né? Porque tem muitos episódios que eu falo assim, nossa, a gente já estava tentando marcar há muito tempo, mas nosso não, foi fluido, né? Um dia eu pensei nesse tema, pensei em você, te mandei mensagem, deu para marcar, isso não deve ter 2 semanas. Verdade. E a gente conseguiu marcar. Verdade. Então, é um tema que me surgiu, assim, e eu acho importante trazer, porque é uma busca que eu venho fazendo, então muito obrigada. Obrigada a você também que assistiu. Os livros que eu quero indicar aqui, né? O seu eu vou ler ainda, que ganhei hoje. Mas O Poder do Hábito é um livro que mudou muito a minha forma de pensar em relação à busca de coisas que a gente tem, né, de hábitos que a gente tem. O Essencialismo também, que é um livro que eu citei aqui, me ajudou a direcionar esforços para aquilo que realmente importa. O livro 10% Mais Feliz foi um livro que me ajudou a entender que a meditação não é no topo do morro, no topo do monte, que eu posso fazer isso em qualquer lugar, né? E viver uma vida com mais presença, com mais consciência. E agora eu comecei a ler Outlive também, que é um livro que fala muito sobre essa questão de longevidade. Então, é um livro que eu quero indicar também. E as nossas redes sociais é @Propositum, com UM, aceleradora, onde a gente traz insights de negócios, tanto da parte de crescimento, de gestão, de finanças e de pessoas, e a minha própria rede social é @EuCintiaAntunes. Então, o recado final desse podcast aqui é que a gente precisa encontrar um tempo pra gente, né? Porque, especialmente depois que eu me tornei mãe, entendi isso, que o projeto mais importante sou eu mesma. A máscara de oxigênio precisa estar primeiro em mim, senão eu não consigo salvar o mundo inteiro, né? Exatamente. Então, você que assistiu esse episódio, fica aqui o convite para você parar aí por 10 segundos e responder mentalmente o que você tem feito por você para cuidar do seu principal ativo aí, que é a sua empresa pessoal. Obrigada a você que assistiu. A gente se vê no próximo episódio. Se esse episódio te tocou e você gostou, compartilha com outras pessoas também. Tchauzinho, até o próximo. Yeah,